gente tem todo o prazer de crescer. É porque amanhã a água tem ventre de sobra pra dar, e a nossa floresta nunca cansa de alimentar. Pirapitinga, surubim, curimatã, piranha, bodó, pacu e araçá, tambaqui, matrichã, sardinha, pirarara, tucunaré, papá. Só aqui você vai encontrar, só aqui você vai encontrar muito prazer. Esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas, você precisa conhecer. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos aqui online a partir das 19 horas, por meio do Facebook, YouTube, Instagram, enfim, e do lógico do app da rádio ZLZN, lembrando que está aí disponível tanto para Android quanto para iOS. Terminou o podcast? Baixa aí para você acompanhar tudo da rádio ZLZN. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo, fundador do QG do Automóvel, e para esse bate-papo tenho hoje aqui meu amigo Pablo Medeiros. Boa noite. Boa noite, Pablo. E também nessa noite estamos recebendo Erickson Santos, que é diretor comercial da Amazon Caoa Chery. Boa noite, Erickson. Boa noite, Alfredo. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Para quem está pensando em comprar um carro 0 km, com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi aí no WhatsApp, liga no 929-8408-4349. Toyolex é onde você quer chegar. Agora também você tem um jeito aí de comprar o seu carro. Chegou o consórcio Toyota. Com o consórcio você tem facilidades para comprar o seu Toyota com toda tranquilidade. Imagina aí contratar o seu consórcio de forma simples e rápida e, além disso, receber em cashback 1% do valor da sua carta na aquisição, de acessórios ou documentação do seu Toyota 0km. Para maiores informações, basta ir lá na Toyolex, ali na Constantino Neri, quase chegando no São Jorge, ou manda aí um oi também no WhatsApp no 929-8408-4349. E aí eu tenho mais um recado aí para você, meu amigo, que está pensando em trocar de carro por um outro. Veículo usado pode ser uma excelente alternativa, mas é bom ter garantia e segurança, lógico. E como você pode ter isso? Através de vistoria cautelar, que é uma espécie de um check-up do veículo. Para você entender, imagina, a vistoria cautelar da supervisão irá avaliar toda a documentação do automóvel, se há alguma peça trocada ou quebrada, como é que está o chassi até mesmo do veículo, enfim, uma avaliação total. Então, a melhor coisa é você optar pela vistoria cautelar, que é fundamental para você, na hora de comprar, não ter nenhuma surpresa, não é? Um mês, 20 dias depois, ter uma surpresa indesejável, não dá. Então, assim, não tenha dúvida, liga aí no 92984331773 ou vai no Instagram da Supervisão, que é Supervisão Vistoria _RM_AM, ou acesse o site supervisão.com, Supervisão Vistorias Automotivas.
E hoje a gente tem até um patrocinador novo, que é da Bela Despachante. Você que está precisando licenciar, transferir ou até mesmo fazer um recurso de multa da lei seca, vai no da Bela Despachante, meu amigo. Lá, com certeza, sua vida será mais fácil. Conte com o melhor atendimento de Manaus e, mais ainda, com o serviço de coleta e entrega dos seus documentos no conforto da sua residência, sem cobrança de taxa adicional. Então, liga aí no 98211-0030 ou acessa dabeladespachante.com.br. Erickson, como é de praxe aqui, imagina, a gente conversando aqui off, lógico, a gente sempre bate um papo antes de iniciar. Quero que tu conte aí para os nossos ouvintes do aplicativo da rádio e para quem está nos acompanhando através da nossa transmissão das redes sociais, como é que foi que tu começou no segmento de auto, como é que você foi parar? Você que é advogado, né, também. Aí comecei aí esse caminho aí com o carro concessionário uns dias atrás. Uns dias atrás. Uns dias atrás. Uns dias, né? Uns dias, assim. Isso já vem, eu acho, uma herança aí do próprio meu pai, que era do comércio. Era um militar, mas era do comércio e meu pai sempre era uma referência em troca de carro e vender carro. Que bacana. Então, Ele já trabalhava na área, ou não? Não, isso em casa. Mas meu pai chegou a ter trocado de 5 vezes um carro no dia. Caramba. Então, assim... Era do negócio. Vinha um bom negócio, ele não negava. Tempo. Então eu ficava morrendo de raiva, até porque vinha um carro bonitinho e de repente no final do dia já era, tinha ido embora. Caramba, eu gostei do... Então eu aprendi a dirigir muito cedo. Com 11 anos eu já dirigia, naquela época a lei não era tão pesada igual hoje, né? Uhum. E aí depois eu terminei entrando com 22 anos aí no mercado de carro direto. Entendi. Tu és de... Brasília. Brasília. Começou isso lá em Brasília com o teu pai, ali começou iniciando, vendo essa paquera lá no passado. Aí com 22 anos entrei no Grupo Saga, vendendo acessório ainda. Caramba. Então até você adquirir experiência para ir pro ramo de carro direto. Para ser mais exato, 2000. E em 2002 virei vendedor de carro. E aí não parei mais. Me formei em Direito, mas Mas então, trabalhava na Saga, né, que tu falou, Sim. né? E tu fazia faculdade também? Faculdade, tudo. A faculdade particular ou era particular? Particular. Ah, tá. Então trabalhava para pagar a faculdade também. Sim. E conciliar. Então eu saía às 6h30 da manhã de casa e chegava às 11 horas da noite. Parava, né? Uma loucura. Na venda de acessórios. Aí já era isso antes, né? Com a venda de carro já em 2002. Já vendendo Volkswagen. Trabalhei na Volkswagen por 8 anos. Cheguei... Naquela época você não tinha essa quantidade tão grande de concessionárias que tem hoje, né? Isso tudo em Brasília? Tudo em Brasília. Tudo em Brasília. Mas a nossa concessionária Volkswagen foi a que vendeu mais carros no Brasil em um mês. Em um mês. 1.000 carros em um mês, pra você ter. Caramba. 1.000 carros em um mês? Em uma única concessionária, não era numa rede. Qual o ano? Isso foi em 2005 ou 2006. Aí a gente tá falando de Gol, geração 4. G4, 3, G5, 4, eu acho, né? Ou G4, G5. Já entrando aí nessa... Então é loucura, a gente vendia cada vendedor, eram 30 vendedores, a gente vendendo a média de 25, 30 carros, que não é a realidade agora, né? Isso aí... Isso muda muito o mercado. 30 vendedores? Meu Deus do céu, essa coisa loucura. Era grande, né? Sim. E assim a E gente vai bem se disputado, desenvolvendo. provavelmente, né? As vendas ali, né? Tem um diferencial de hoje, que naquela época o cliente ia na concessionária, né? Ele buscava a concessionária para comprar um carro. Hoje, nosso meio digital mudou totalmente isso, né? De passivo se tornou uma prospecção completamente ativa, hein, Erickson? Conta aí pra gente. O fluxo antigamente era muito grande em concessionário, né? Você não tinha um online tão forte, não tinha nem SMS, o WhatsApp, nada disso. Então hoje não, hoje o ativo, que é o nosso online, é muito forte, né? É outra realidade. Ah, entendi. Então aí, tu continuou na Volkswagen, foi quantos anos tu falou? 8 anos. 8 anos. E aí, depois, tu mudou para outra... Mesmo grupo, estação Fiat, em Brasília ainda. Ah, tá. Então eu trabalhei com Fiat, aí depois veio uma Isso tudo como vendedor? Tudo como vendedor ainda. Em 2013, tive uma oportunidade, o meu diretor lá, o Rafael, me convidou para vir para Porto Velho, em 2013. No mesmo grupo ainda? No mesmo grupo. Entendi.
para poder assumir a gerência da Volkswagen. Então, em 2013, assumi a gerência de Volkswagen, passei pela Hyundai Imports e fiquei por 5 anos em HMB, Hyundai HMB. Depois voltei para Brasília e depois de 5 anos. Passei 5 anos nesse mercado daqui. Passou 5 anos em Porto Velho ou Porto Velho e Manaus? Só Porto Velho, 5 anos. Ah, tá, isso tu falou. E aí depois tu voltou para Brasília? Voltei para Brasília, gerente, Brasília, para Hyundai HMB lá também. E aí, como grupo, tem muito dessa dinâmica de você... Lá eles brincam que é a dança das cadeiras, né? Você está numa marca, dorme numa marca e acorda em outra. Isso é totalmente diferente. Não, é bom, realmente, você pega... Primeiro que tu tem que conhecer os concorrentes, né? Sim. Em termos, assim, dentro de uma marca ou outra, né? Tem que conhecer... tem um modelo aqui, qual da concorrência que concorre com esse aqui, né? Então, tu tem que conhecer. Aí, na verdade, como tu trabalha no grupo que reúne várias marcas, né? Isso aí também te faz querer saber de outras, né? Sim, isso ajuda bastante a formar, ganhar, né? Isso, ganhar argumentação até mesmo de venda, conhecer produto, imagina isso na hora da mesa. É importantíssimo, porque eu falo que é mais oportunidade. Eu tive experiência com Volkswagen, com Fiat, com a Nissan, Hyundai, tive com a Renault, tá? Agora com a Amazon, com a Car Share. Então isso te profissionaliza muito, você aprende muito, tem muito conhecimento para isso tudo. E também tu vê, né? Cada marca tem um certo público, né? Atinge um certo público, aí também você vai aprender vários públicos, né? E outra coisa, a oportunidade que eu tive de estar em outros estados, às vezes, em Rondônia, Brasília, agora aqui, isso... Cada mercado é muito diferente, tem as suas peculiaridades. E outro detalhe, a gente mexe com pessoas, né? E também as pessoas são diferentes, né? E gestão não é de vender, gestão é de pessoas. E que é muito importante a gente aprender essa cultura e saber respeitar e saber lidar com a diversidade que tem, que é tão grande. A cultura local, no caso, né? Tu fala assim, Sim. Eu tô em Brasília de um jeito, Porto Velho é de outro, Manaus já é outro. A mídia que funciona em Brasília é uma, a mídia que eu falo funciona TV, funciona rádio, funciona panfleto. O que funciona? O que funciona lá não funciona em Porto Velho, o que é muito bom em Porto Velho. Não funciona. Entendi. Aqui já tem outra característica. Então isso já te faz, né, vamos dizer assim, procurar, né, o que funciona em cada mercado. Sim. Entendi. Isso aí já te dá uma bagagem muito grande, né? E quando a gente fala de carro, conhecendo de carro, a gente que vende uns carros mais antigos um pouquinho aí. Sim. Comecei a vender aí muito Santana na minha época e esses golzinhos, os golzinhos bolinha ainda, né? Já pegou ainda bolinha. Então você vê a tecnologia que tinha naquela época para aqueles carros, para a tecnologia que é embarcada hoje, é uma disparidade de anos luz, tá? É um outro carro nível, também realmente. mais completo, né? Carro mais seguro, tudo. né? Também o consumidor, né, começou a exigir isso, né? Tu que viu aí, tu vem nessa caminhada há 22 anos, né? Como é que foi que como tu vê essa mudança? Imagina, isso aí, antes a gente tinha aqueles que a gente chamava de pé de boi. Quem não sabe era aqueles carros pelado, né? Eu falo que hoje esse nivelamento de tecnologia, por mais que seja um carro popular, que hoje não tem mais o carro tão popular, proporcionou a pessoa mais humilde também ter a possibilidade de ter um carro com airbag, com ABS, com vidro elétrico, com ar-condicionado, coisas que antigamente o cara nem sonhava em ter, porque era muito longe essa realidade, né? Eu lembro, tipo assim, na década de 80, assim, quem tinha um carro com ar-condicionado era... Poxa, era um negócio muito... O cara nem sonhava em ter. É verdade. Ainda tinha na janelinha lá, botava aquele... Não sei nem o nome daquilo. Que tu abria o vidro assim, uma calha, A calha que tu ia chover, né? Tu abria, deixava um pouquinho, né? Pra não embaçar o vidro. Tu andava com um pano. A época que a gente oferecia como opcional aí o ABS, o airbag era um opcional, o ABS era outro opcional. Então, você vê que era uma questão de luxo. Hoje em dia todos os carros têm, né? Quando passou a falar que vai ter agora o carro com airbag e ABS, o pessoal imaginou, não vou poder mais comprar carro. Caramba. Então, você vê que hoje não porque já existia uma cultura, né? Antigamente o cara, era tudo opcional, e ele via, se eu botar ABS,
e o airbag vai ficar muito caro. Aí já ficou na cabeça do público, né? Fica e na aí cabeça do você público. tinha uma época que quem dominava ali era Volkswagen, Chevrolet, Quarteto Fiat, Fantástico. o Quarteto O Fantástico. famoso Quarteto Fantástico. Sim. Com a abertura do mercado, fez com que a quantidade de concorrência abrisse o mercado e fez com que hoje todo mundo tem carro zero. Se você olhar na rua, não tem cara que tem um carro há 15 anos, 20 anos, igual era antigamente. É verdade. Hoje todo mundo tem um carro máximo 5 anos ali, já está pensando em trocar, nem que seja por um zero, mas por um mais novo um pouquinho, Sim. por causa dessa facilidade que tem da concorrência no mercado. É uma frota mais nova, né? Que hoje a gente Sim. vê. Isso melhorou muito, né, realmente. Né? Principalmente ali a partir dos anos 2000 ali, né? Mudou-se totalmente o mercado. E em compensação, eu estou falando, quando você tinha 4, 5, 10 concessionárias, no mesmo lugar hoje você tem 20, 30. E a concorrência aumentou bastante. E né? isso é bom para o consumidor também, de certa forma. E é esse choque. Saiu do meio do Brasil, né? Ali do Centrão. Imagina, cheio de cidades ali bem próximas, né? Que acaba fazendo com que o mercado seja muito maior, né? Sim. Como a gente estava aqui batendo aquele papo, Goiânia e Anápolis ali, cidades Muito ali próximo. muito próximas. Às vezes o cara sai da cidade vizinha e vai comprar e foi ali para Porto Velho, Rondônia, uma operação diferente, um outro consumidor. E esse choque, já foi como gerente, já? Já, gerente. E aí, o choque do público lá? Como é que foi? Eu falo, quando você abraça o desafio de corpo e alma e você tá ali com aquela... sempre focado no sucesso, focado na gestão de pessoas, você consegue transformar de verdade um limão numa limonada. Sim. Eu falo que em Porto Velho, vendendo Hyundai HMB, nós fizemos aí um share. Então, um volume de venda tão expressivo que a gente chegou a ser líder de mercado onde no Brasil nenhum lugar era. Mas é através de quem? Das pessoas, dos vendedores, de acreditar num projeto e você transformar aquilo que era impossível no possível. É um dos mercados de Porto Velho que cresceu bastante. Nós conseguimos fazer realmente um feito que não tinha. Tanto na venda de Volkswagen, que eu tive gestão de Volkswagen, e da HMB lá. Todos foram um sucesso, graças a Deus com isso. Com as pessoas em volta, acreditando no seu propósito e mudando a cultura do mercado. Interessante isso aí. Quando você muda a visão do pessoal da cidade, ainda mais que é Uma uma cidade virada muito de chave, grande. né? A famosa virada de chave, é. O Demora um público pouquinho. Demora um pouquinho para você organizar a casa, mas quando você consegue organizar e pôr no eixo. Ele veio um pouco cético, porque, por exemplo, na época lá que foi a Hyundai ainda estava naquela subida, né? Que foi muito Sim. grande. Aquele crescimento grande que ela A HMB teve. explodiu, né? Foi. Chegou dominando o mercado. Então, E aí, assim... Tu falou já 2 vezes aqui sobre pessoas, não é? Imagina a tua preocupação em formar e até mesmo fazer com que a tua equipe dê um bom atendimento ao consumidor. Sim, isso é algo fundamental. Eu acho que o nosso cliente, e tanto o cliente interno que eu falo, como o nosso cliente externo, tem que ter um tratamento muito bom. Eu falo que a gente se vende o dia inteiro, para todo mundo. Eu não vendo só para público externo lá que vem comprar carro. Tem um público A interno. gente tem o nosso público interno. E o respeito, a formação que a gente tem que ter, dividir esse conhecimento, mostrar que o caminho você já trilhou lá atrás, que já fez várias vezes e deu certo. Lógico que a gente adapta, muda de um pouco para o outro, mas quando você respeita muitas pessoas e faz com que elas acreditem nela mesma, Começa acreditar aí, que né? eu posso fazer também. Se esse cara que está chegando agora aí, vindo de lá de Brasília, que é o que em Porto Velho, que é aqui em Manaus, não, cara, são pessoas, são públicos diferentes, mas uma credibilidade muito grande. Entendeu? E faz diferença no final de conta tudo isso. Você motiva pessoas motivadas, Performa melhor. muito melhor. Né? E o cliente satisfeito. Meus vendedores têm que estar hiper motivados e eles têm que estar felizes em estar trabalhando ali comigo. Não obrigado, ele não tem que acordar de manhã e pensar, poxa, eu vou trabalhar hoje, tenho que ir para a loja. Não. Não se sentir obrigado, né? Ele tem que levantar já pensando, hoje eu vou vender, hoje eu vou fazer isso, e com vontade, tá com desejo de... Porque aí o consumidor acaba, vamos dizer assim, sentindo isso, né? Sim, Aí é bom atendimento, né? O pós-venda é totalmente. melhor.
Ó, E aí você acaba fidelizando também. Olha como é que é engraçado. Você tocou no assunto falando que a Hyundai HMB, né, que é o HB20, estava explodindo no mercado. Mas em Porto Velho a gente não tinha essa explosão. Tem um período aí que ele acelerou muito forte, né? Mas Sabe? por quê? Cultura. O pessoal mais tradicionalista, Sim. mais ainda acreditando na Chevrolet, na Volkswagen, na Tanto Fiat. tem um mercado picapeiro, né? Do agro. Sim. É, E o pessoal ainda, Porto mas Velho, o pessoal ainda pensava assim, esse carro é importado, esse carro é... Você ainda tinha esse preconceito até do carro ser importado, e não era, totalmente brasileiro. Então você faz um trabalho também interno de mostrar para o público que é um carro produzido no Brasil e conquistar. Quando o pessoal acreditou e conheceu realmente a marca, explodimos. O negócio andou, né? Andou muito. Mais uma vez, lógico, é aquilo que tu falou, né? Pessoas ali, se tiver E pessoas acreditando. acreditando até mesmo que são capazes, tu vai conseguir entregar o resultado. E aí, uniu a força, meu amigo. Todo mundo com o mesmo objetivo, o mesmo foco, determinação. Aí é correr pro abraço e comemorar em equipe. É como tu falou, vocês conseguiram ser o primeiro, né? Lá em Porto Velho. Não né? foi só um mês. Coisa que em Brasil nenhum não tinha uma Hyundai HMB, por exemplo, na frente de uma Chevrolet que também estava explodindo com Onix, com outras marcas, a Volkswagen batendo com Fiat e Chevrolet em primeiro, e eu tô lá, Porto Velho, sendo o primeiro do carro mais emplacado. Né? Então é um trabalho que você faz, lógico, não foi de um dia para o outro. Isso é verdade, isso aí foi um É trabalho... um trabalho que você constrói, que você mostra para o cliente e ele tem essa confiança. E o cliente fala para o amigo, fala para o primo, fala para o tio, para a avó, para a mãe, e aquilo vira... famoso boca a boca, né? E aquilo vira sucesso. E é um dos melhores, né? É, Não tem jeito não. E aí a mudança de grupo, né? Porque depois de Porto Velho, tu mais uma Voltei vez... para Brasília. Voltou para Brasília. Grupo Saga ainda. Grupo Saga ainda. Aí meu diretor que trouxe para Porto Velho, ele virou diretor em São Luís, Maranhão. E aí falou, opa, esse daí eu vou largar, não, vem pra... Vem Aí pro time. me levou para São Luís do Maranhão. Aí eu falei, Brasil não sai mais nunca. Não sai mais nunca de Brasília, eu vou ficar quieto aqui, família, tudo lá. Aham. Moral da história, fiquei 1 ano e 7 meses lá apenas. Aí voltei para São Luís do Maranhão. Tu tocou num ponto que é bem interessante, né? Assim, enfim, a gente sempre bate um papo aqui com alguém que normalmente, muitas das vezes, vem de outra região. Família no meio desse fogo, dessa caminhada de vai para um canto, vai para outro, que nesse meio tempo, lógico, tu casou. Sim. E aí? Mas como é que o cara Como se é que divide? foi aí? Cara, eu falo assim, eu tenho uma guerreira do meu lado, eu não tenho uma esposa. Eu sou casado aí há 22 anos e ela também ela é fantástica. Ela é advogada, é corretora de imóveis também. Inclusive, ela se desenvolveu em São Luís em 1 ano como nessa área de corretora de imóveis e ela explodiu de vender esses imóveis lá e se dá muito bem com isso. Mas sempre me apoiou nesses desafios que a gente tem, que é bom para a família também, não é só para mim. Isso Sim. eu divido com minha família, não é o Erickson, é para todos. E muitas, para essas viagens, essas mudanças, chamo todo mundo. Eu tenho 2 filhos, tenho um filho com 21 anos e uma filha com 11. Ou E eu ponho a minha família inteira Então, junto, de nós 21 4. anos já acompanhou todas as viagens, né? Todas as viagens. São né? apaixonados por Porto Velho, porque pegou a parte da adolescência dele e tudo, né? E lá é uma cidade calma, né? Assim, Sim, e a amizade que eu criei foi muito grande. justamente. aham, Mas eu coloco a família junto e falo assim, e aí, pessoal, o desafio é esse, tamo junto. a vida vai ser essa a gente desenha o plano, e aí, o que vocês acham também? E aí, ou seja, eu faço com que eles, de certa forma, participem da decisão, e quando a gente muda, ou tem isso daí, a gente não tem nenhum problema de... Eu toquei nesse ponto até mesmo, imagina, a gente já vai voltar lá para São Luís, para até mesmo, enfim, deixar bem claro a importância do equilíbrio, né? Porque às vezes o cara, para ele performar também, ele precisa ter tá em casa, tá bem, né? Encontrar o equilíbrio. E isso aí que tu tá falando, tu coloca todo mundo no game, tamo junto. Game, tem que estar no game, porque eu sozinho, imagina, eu venho pra cá, todo mundo lá, ninguém concorda, ninguém quer, eu só avisei que vinha, tô aqui, e como é que eu vou conseguir focar no meu trabalho, no resultado que a gente dá? Porque sabe que minha família tá lá do outro lado, que não me apoia, tá com isso, não adianta. Então, assim, é algo que... os amigos falam, o Erickson é nômade, né? Passa 5 anos num lugar, Porque 3 anos em outro. E a tua mais nova?
Que tem 11, né? A minha mais nova é até mais fácil, porque ela tá só estudando ainda, né? E o outro que tem 21, que vem namoradinha, vem isso, vem aquilo e aí. Tá iniciando. Tá né? iniciando a vida dele. Então, Tá na chega uma hora faculdade que já? vai, e aí a gente vai ter que... Uma hora tem que travar, porque eu não posso prejudicar ele pra vida dele, né? Uhum. Mas é interessante, eles, de certa forma, também aprendem muito sobre a cultura dos lugares que a gente vai passando, conhecimento de pessoas, aprender a respeitar muita coisa que normalmente o pessoal acha que é muito banal. A dar valor numa amizade, porque você está distante, tá tudo, você tem que ter um relacionamento, que você não acaba esses relacionamentos de amizade tão fáceis, né? A não ser que não seja amizade. É ainda mais agora com celular, né? WhatsApp, os aplicativos, né? Foi a Brasília agora, foi festa lá dela com os amigos de escola, dele também, com o pessoal que estudou lá e tudo. Então isso é importante. Vem essas mudanças agora, tô aqui nesse desafio. Aí São Luís, voltando lá, São Luís, aí topou o desafio que teu diretor te convidou para ir para São Luís. Qual foi? Marca Renault? Renault, 1 ano e 7 meses. É uma lá, marca Renault. francesa. Sim, e um detalhe, cada marca tem sua peculiaridade. Tem os suas normas, a sua forma de trabalhar, tudo direitinho. Então, pra gente que pretende crescer, eu falo, é mais uma oportunidade, se enxergar a oportunidade. Se aprende mais. A gente aprende todo dia, toda hora. Não adianta. Sim. E quando você pega marcas diferentes, são totalmente diferentes, uma política de um, política de outro. E isso faz com que a gente consegue evoluir. Isso Não tem uma vai- visão mais geral, né? Das coisas, dos processos. Sim. É o né? que eu falo. Tu vê que um lado, ó, tal marca é assim, a outra marca é desse jeito. Mas pode existir um meio termo. E Entendeu? eu trago de uma marca para outra, eu trago da Renault, trouxe algumas coisas muito, muito boas que eles praticam para outra marca, entendeu? E o conhecimento, o que deu certo em uma marca, que é parecida com a outra, uma estratégia de negócio, uma política de venda diferente. Então você vai pegando esse know-how. E é igual eu falo para os meus colaboradores também, a importância que a gente tem de quem veio de baixo. O vendedor de acessório, vendedor de carro por muito tempo. Peguei a fase áurea do negócio, onde a gente vendia muito, que a gente corria de cliente até porque a gente não dava conta de atender. Depois pegamos a fase onde não tinha mais cliente, inflação altíssima, taxa de juros de Sim. 4,5%, vamos dizer assim. Quando fazia uma campanha de taxa de juros de 1,99, a loja lotava. Juros de 1,99. Peguei essa fase ruim, Pegou a crise. Pegou aquele momento de taxa zero. Taxa zero para todo mundo, mas às vezes crise, agora vem a crise dos componentes eletrônicos. Então, cara, você vai aprendendo muito a saber controlar as coisas Sim. e não se desesperar E fácil. como é que foi São Luís, Renault? Renault, muito bom, acho que foi um dos motivos de eu estar aqui hoje, até assim, pelo grupo Revemar, Aham. né? Foi onde que tu entrou no grupo que tu estás atual, não é? Que é o Revemar. Sim. Lá eu peguei um desafio grande na Renault, porque a Renault do Norte lá, ela estava com uma força muito grande lá de venda, então nós não estávamos performando de acordo com o que precisava. E aí eu com esse trabalho que eu estou falando de equipe, de acreditar, de saber que vai chegar lá, Conseguiu atingir resultados bons lá. consegui superar a nossa concorrente, que era o grupo Revemar lá. E aí eu acho que esse tempo todo eu trabalhando, a gente dando resultado, aí os caras olharam, opa, tem alguma coisa diferente ali, né? Tem uma peça diferente nesse jogo. Sim, e aí veio a oportunidade que eu abracei de verdade, corpo e alma. Saí aí, quebrei um elo de 20 anos aí, de 20 anos com a saga, né? Aham. E acreditei no projeto. 20 anos de saga. Aí acreditei nesse projeto, nesse desafio, e às vezes isso faz com que a gente vai muito além do cargo, muito além só do salário, essas coisas. Você quando enxerga uma oportunidade maior de crescer novamente, desenvolver um novo trabalho e alcançar novos resultados, isso é motivador. Eu acho que é uma das coisas que me motiva tanto, por exemplo, sair de São Luís, eu estou uma vida estável, tranquilo. Lá eu montei a base que eu falei assim também, agora eu vou ficar em São Luís, não vou sair de São Luís. Já estava Já organizado pensando, lá. né? Pensou Igual que eu falei, ia não ficar saio de lá. Brasília, eu fui parar em São Luís. Aí cheguei em São Luís e falei assim, agora que eu não saio daqui de São Luís. E aí, Então, o que houve? Veio esse tal desse desafio, esse brilho no olho que motiva a gente, cara.
Tô aqui em Manaus e não paro aqui, né? Ah, tu já veio de São Luís, tu já veio para Manaus direto. Na verdade, nós estamos abrindo mais uma concessionária agora em Boa Vista. Que aí a gente vai chegar agora aí Caoa Sherry. Caoa Sherry. Né? Então tu saiu de Renault, veio para Manaus para assumir a operação de Caoa Sherry. Caoa Sherry e desenvolver a rede agora que a gente vai abrir. São quantas lojas hoje contigo? Aqui hoje Manaus é a primeira loja. Certo. É a Amazon, né? A Amazon. Isso. Estamos abrindo outra Amazon agora lá em Boa Vista. Acredito que tem mais uns 60, 90 dias. Marabá e Rio Branco. 4 operações. 4 operações. Até o quê? Até o final do ano. Até o final do ano? 90 dias acredito que mais 2. E a última que é em Rio Branco. Entendi. Aí vai demorar um tempinho a mais. Sim. Então seja em 6 meses aí, 6, 7 meses... São 4 operações para se desenvolver. Aí vem todo esse trabalho. Desenvolver pessoas, desenvolver equipe, desenvolver mercado. Começar do zero, né? Porque zero. é completamente diferente da tua situação que tu veio passando. Tu veio, que já tinha um né? mercado montado. Já estava acontecendo. O negócio já estava rodando, a engrenagem só precisava encaixar. A bicicletinha já estava rodando. Isso. Aqui não, aqui ela vai ter que montar, estamos montando tudo, literalmente. Cada peça da bicicleta para fazer ela rodar. É um desafio bem maior, hein, Erickson? É isso que eu tô falando. É o que dá. Olha o brilho no olho dele aí, ó. Chega, ele sorriu agora. Porque esses desafios motivam a gente. Não é algo que você vai construir uma nova história. Concorda? E aí você pode dar o seu toque. Imagina. É isso que é o mais importante, eu acho. Você desenvolver de um grupo que é bom, um grupo grande, um grupo que tem capacidade em todas as formas, a gente fala, e você desenvolver um trabalho seu lá dentro, né? Então esse eu acho que eu sair de São Luís, estou em Manaus com um novo desafio, que é o que dá esse brilho e essa satisfação, essa energia para poder atingir. Toda a tua família está aqui. Minha família está em São Luís. Entendi. Então deve ter a logística que a gente vai estar fazendo, que estamos pensando aí como é que vai ser feito e como vai ser essas operações aí. Então provavelmente eu não sei se vou continuar em São Luís, mas o chefão quer que eu vá para Belém, então imagina, ainda tem mais uma mudança na vida aí ainda. Mais uma, aí foi mais uma reunião familiar. Não, assim, gente. essa já foi tratada lá atrás, essa reunião já é passada. Já é passada. Já foi feito, todos os acordos foram feitos. Porque senão eu não estaria aqui agora. Bacana, e é um desafio grande, né? Porque é uma marca que ela vem com um trabalho se desenvolvendo no mercado brasileiro. Sim. Né? Vem numa ascensão muito grande, é a marca que mais cresce no Brasil hoje. Sim. Tá? Tem a montadora, fez literalmente a fábrica no Brasil, um investimento altíssimo, né? Sim, que não tinha planta, criou-se a planta no Brasil, né? Passou-se até mesmo produzir no Brasil, acho que isso é muito importante falar, né? Interessante até mesmo, né, Erickson? Aproveito também e peço para te explicar que houve agora uma mudança, né? Tá com acho que uma semana mais ou menos. Uma semana e meia, eu acho. Uma semana e meia, né? Fala um pouco sobre isso da Caoa Sherry. Então ela vem a sessão e eles têm planos futuros ligados com elétrico. Sim. Antes de falar até da Caoa Sherry, vou falar um pouquinho no mercado global, mundial. O mercado mundial, a gente está vendo essa necessidade de substituir a energia fóssil, essa energia que é tão usada no mundo. Você vê o exemplo da própria guerra agora lá, porque o cara não vai fornecer o petróleo lá, os outros países ao lado estão com problema de energia, problema disso por causa da deficiência que tem por causa de um país. Então, ou seja, o mundo inteiro hoje é algo que ele necessita dessa mudança, dessa evolução, além da parte ecológica, que é a energia elétrica, a eletrificação dos veículos. Emissão de poluentes, que todo mundo preocupado, o ecologicamente correto. Sim. Então, ou seja, uma das mudanças da própria Caoa Sherry no Brasil é porque o nosso mercado ele é um mercado muito promissor. Ainda imagina que na Europa, Estados Unidos, esse pessoal já tem um mercado, uma fatia do bolo que chega a 20% da venda. E a tendência é aumentar, né? Sabe qual é a venda no Brasil hoje de carros elétricos? 0,3%.
Isso é um mercado muito grande ainda. Então, onde é que você... Tá aberto ainda, né? E o mercado brasileiro é um mercado gigante, tá? Sim. Isso é verdade. Não é um mercadinho, não. É um mercado gigante. Então, a oportunidade que as montadoras todos estão pensando hoje. Olha, com o Brasil, com uma oportunidade muito grande agora. Sim, quem chega primeiro bebe água limpa, né? É, água limpa. Mas você acha que para transformar essas plataformas, transformar uma montadora, uma fábrica inteira, de repente vai produzir carro elétrico assim, ó? Não. Não é assim, né? Não é. Tem que mudar todo o equipamento, E- infraestrutura, fornecedores. Nós estamos vindo de quê? De uma crise, né? Isso. Ainda não acabou. Não, esse fantasma ainda O tá problema aí. dos componentes eletrônicos, Sim, dos chips que a gente sim, fala isso. tanto, Sim. né? Então, ou seja, uma crise grande que veio no mundo inteiro. Então, aquela grana toda que tinha no passado não tá essas maravilhas todas também para todo mundo. Então, uma fábrica aqui no Brasil, nós temos 2 fábricas aqui, né? Uma em Anápolis, em Jacareí, lá em São Paulo, interior de São Paulo. Sim. Então, o que acontece? Produção, custo de produção. Aí, nós temos que adaptar agora, urgente, a fábrica para poder produzir os carros elétricos, porque é um mercado que vai crescer muito. Eu até trouxe um dado mostrando aqui o primeiro quadrimestre de 2021, emplacou-se 7.290 veículos elétricos. Nesse primeiro quadrimestre, um ano após, 12.967. Quase dobrou, né? Isso mesmo. 78%. É. Quase dobrou. E ainda é pequeno Como tu falou, 0,3, né? Olha aí. do mercado inteiro. Então, ou seja, a estratégia da Share no Brasil, da Caoa Share, é o quê? Não é que ela fechou a fábrica. Ela acabou com as produções iniciais para ela adaptar aquela fábrica, aquela montadora, para se montar os carros elétricos no Brasil. Ou seja, nós vamos ter Ou uma seja, fábrica ela- aqui no Brasil. Ela viu essa oportunidade, né? E aí teve que parar agora para poder já Ter para o tempo futuro, hábil. que tem que ser rápido. Sim. E se eu não me salvo engano, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Somente 2 veículos, não é isso? Que eram produzidos na planta. Lá o Tiggo 3 e o Arizo. Agora não vai produzir mais o Tiggo 3, sai daí. Sai. É um carro de sucesso, lembrando que é um carro de sucesso, um excelente carro. É diferente quando você tira um carro de linha de produção, porque ele dá problema, porque ele não vende, porque... Não, é um carro que, poxa, a gente ficou triste disso. Mas as manutenções continuam, pós-venda nosso continua, nada, não fechou. Peça, tudo continua. É porque como a fábrica, toda ela vai ser adaptada para elétricos, Sim. então essas 2 unidades, que eram as 2 únicas unidades fabricadas lá, e também uma fábrica com estrutura para para fabricar 150 mil carros. Não tinha essa capacidade, não estava usando a capacidade produtiva dela. Devido à crise dos semicondutores. Sim. E aí, ou seja, uma fábrica fica ociosa. O que eles fizeram? Política. Vamos encerrar a operação dela, adaptar logo ela para fazer essa parte do elétrico. Continua, friso bem, continua a fábrica de Anápolis funcionando a todo vapor. Não tem pretensão de fechar. A Anápolis de fabrica acabar. qual modelo? Lá o Tiggo 5, Tiggo 7, 7 Pro, o 8, todos eles são fabricados lá. Continua a todo vapor, não muda nada isso daí. E o bacana de falar isso, que Caoa Chery esses modelos que tu falou são produzidos no Brasil. Porque muitas das vezes o consumidor ainda fica confuso, né? Ele Ainda fica- acha que é importado ou que é um carro que veio para o Brasil, mas a qualquer momento pode sair do Brasil. Não é isso. Eles vieram para ficar e para conquistar mercado. Tanto que fizeram um investimento grandioso, né? Em 2014, o investimento, quando veio dessa fábrica lá, foi de 400 milhões. Então eles não vão fechar ele simplesmente para poder colocar. Sim. E no Brasil hoje a gente perde, de certa forma, com o fechamento da fábrica por causa de um modelo. Mas o que o Brasil vai ganhar, com a montadora, mas o que nós brasileiros vamos ter, uma montadora que produz o carro aqui no Brasil é muito grande. E tem Custo, alguma preço, previsão tudo isso. de quando ela vai começar a operar? Fala-se que em 2025, 2025. mas eu acredito que Pode até isso ser. deve ser muito antes, tá? Pelo fato de estar tão acelerado. É porque eles não falam é? que até 2023 eles querem eletrificar todos os carros da Caoa Da marca. todos da marca, tá? E aí eletrificar a gente fala que você tem vários níveis, ou híbrido, ou moderado, Sim. ou ele leve, ou ele totalmente elétrico, né? Então, eu acredito que eles devem antecipar o lançamento já de um carro elétrico por aí, que é o QQ, né, igual a gente tinha, chama de que é mais, e aí ele deve vir importado de início, eu acredito,
mas depois fabricada aqui nessa fábrica já no À Brasil. medida que ela for liberada, né? For terminada. Isso para concorrer ainda para ser um dos elétricos mais baratos do Brasil, tá? Ver um carro com... Aí no caso, seria O o... QQ, então ele vem para concorrer ali ser um dos elétricos mais baratos? Sim, com Quid ali para concorrer. Kwid. Isso que eu ia falar, concorrer com o Quid elétrico, Sim, né? ele vem para esse mercado para trabalhar aí com essa concorrência. Um carro mais, vamos dizer, mais acessível. E aí depois deve vir aí também aí o Tiggo 8 Pro, a gente fala que já está na China, já em teste e tudo, que é o híbrido, um híbrido de verdade. Então tem muitos lançamentos para vir ainda, a marca aposta muito no Brasil, né? Como é que tu vê essa transformação? Tu acha que vai ter uma transição entre o híbrido ou tu acha que o consumidor ele vai logo direto para o elétrico? Porque a gente já tem um número grande de híbridos disponíveis no mercado, né? Tem um grande número que também não é tão grande assim, tá? Mas... já é um número bem maior do que elétrico, precisa nem disso. Sim, mas com certeza deve vir a gente vai pegando o híbrido, e eu te falo, nem o híbrido total híbrido ali que ele vem mais moderado, que a gente chama, que é uma capacidade diferente de tecnologia, né? Você fala o híbrido, mas dentro do híbrido você tem algumas divisões ali Sim. do modelo. Não é um motor que funciona tracionando o carro. Tem o híbrido moderado que ele gera uma energia Sim. para poder ele ajudar ao motor gastar menos energia, vamos dizer. E aí sim gera economia de combustível, de poluentes. E tem já o outro híbrido. Então eu acho que aos poucos esse mercado vai se adaptando, entrando esses híbridos aí, os elétricos menores. E lógico que tem os elétricos que vêm agora aí nessa faixa de 500 mil, 600 mil. Tu acha que essa transição vai durar quanto tempo? 10 a 15 anos? Ah, não. Vai ser menos. A velocidade da tecnologia aí Porque, por exemplo, muito grande. O Caoa já está falando aí em 2023, imagina, a gente está falando... Eletrificar todos. A gente está falando já do ano que vem, entendeu? Então a tecnologia é muito rápida, não vai demorar isso. Estamos falando aí, vamos colocar aí 18 meses? Eu faço uma pergunta para você também. Você imaginava que ia ter carro elétrico quando? Agora... Não é? Demorar um pouquinho, né? Foi. Eu pensei que ia demorar mais aqui Sim. no Brasil. Quando eu falou de carro elétrico, eu sonhava em ter um carro elétrico. Como é que vai? Carro que sem funcionar a gasolina, será que vai funcionar um dia? Hoje é a realidade e para nós aqui no Brasil ainda imagina que é uma realidade distante. Mas igual foi para vocês, Europa, o mercado Estados europeu Unidos, é 20% já. Justamente. A maioria dos países da União Europeia é 2030. Nem fabrica mais carro a isso. combustão. Inclusive até proibiram de, vamos dizer assim, desenvolver o motor a combustão, né? Nós já temos aí várias fábricas já programa anunciaram que não vão mais desenvolver mais. O Brasil mesmo tem esse programa também, né? Não é tão agressivo igual lá, na Europa, lá que eu falo na Europa. A Europa foi muito agressivo. Mas aqui, mesmo. por exemplo, saiu alguns modelos de carro no Brasil, produção, por causa de motor mesmo, já de emissão de poluentes. Então, por exemplo, o Sandero, lá o RS parou de fabricar. Alguns outros modelos em si também por causa disso, para se adequar já a essa política nova de emissão de poluentes. Imagina aí a turma que gosta bastante de carro, tem algumas preferências de escutar isso o ronco do motor. No elétrico acabou o ronco, filho. Agora vai ser o ronco no som. Vai botar um virtual. Na BMW é aquele compositor, aquele Hans Zimmer, o barulho lá, ele compôs o barulho do carro. Sim, mas tem outras marcas. A Volkswagen também está fazendo isso daí já. Cada um com seu barulho e tal, sua identidade, né? Mas eu acredito que seja mais rápido do que isso aí. Se em 2030, principalmente nos países mais desenvolvidos aí, já não vai ter mais produção de carro a combustão, e a globalização torna as coisas muito iguais aí, vamos dizer. Não demora muito para cá também. Se não tem lá, eles não vão querer investir aqui também. Então... E aí... Provavelmente não vai demorar muito. Não vai. Você vê a moto elétrica agora, vem bombando aí também, mesma coisa. Vem. Entendeu? É um mercado que está muito promissor. E todas estão se adaptando, todo mundo está se movimentando para o elétrico. Acho que a grande questão toda é a estrutura das nossas cidades, não é? Justamente. Isso, principalmente né? Assim, no Brasil já é ruim, na região que a gente está também, né? Região norte. É uma transformação geral, porque você vai ter que ter os postos ali de
recarga dos veículos em viagem. Então é uma recarga rápida, né? Porque você não vai poder ficar 9 horas parado ali para poder rodar 200, 300 quilômetros, que a autonomia normalmente vai. Não dá. Para você ficar 9 horas parado ali, ou 2 horas, 3 horas. Mas é tecnologia, tudo está muito rápido. As baterias hoje, qual que é o grande vilão do carro elétrico? São as baterias. Sim. Mas com a capacidade que vem de produção, com desenvolvimento, com tudo, isso tende a o quê? Autonomia, a baratear. Né? A autonomia das baterias de hoje, já deu um salto, né? Muito. 3 anos atrás, tranquilamente. Você tinha bateria que rodava 30, 50 km de autonomia, hoje tem de 400 km. E também o carregamento, né? Sim, o tempo de carregamento diminuiu. Tem carregamento que você faz hoje na tomada normal de casa. Não precisa de ser aquele componente todo diferenciado, que é mais complicado. Você compra o carro, a maioria já vem com kit para você montar na sua casa lá para deixar ele carregando. Né? Então, possivelmente você vai pegar essa transformação da marca, né? Porque veio para desenvolver a rede. Sim. E desenvolver a marca na nossa região, é isso? Isso, e lembrando que, eu te falo, aqui foi a primeira das escolhas do grupo em montar a Share em Manaus, pelo poder que é essa cidade. Eu estou encantado, tem um mês que eu estou aqui, mas estou encantado com Manaus, com todas eu vejo essas possibilidades que tem. E falar para o nosso público que nós temos uma Car Share aqui para atender todo mundo, com estrutura, com pós-venda perfeito, maravilhoso, tá? Com toda a estrutura para fazer o melhor para o nosso cliente. E às vezes o cliente vê essa mídia tão grande que tem da marca, mostrando, poxa, será onde que tem? Será que aqui em Manaus, nem sabe que em Manaus tem a nossa concessionária para atender todo mundo. Né? Que é importantíssimo uma concessionária no lugar para te prestar todo esse trabalho de pós-venda. Sim. Porque você vai fazer revisões, é um carro que tem 5 anos de garantia. Então, como é que eu vou fazer essa garantia se não tem uma concessionária? Eu vou ter que me deslocar a outra. A gente tem muito cliente de Boa Vista. Que está vindo em Manaus. Que vem para cá, dá alguma coisa, imagina. Então, hoje a gente está abrindo também já Boa Vista, para deixar um mercado, e isso é bom para a população. De todas as formas, né? Você valoriza o carro, você não tem medo de quebrar o carro, dar algum problema, que seja bater o carro e eu vou para onde? Você tem lá a sua casa lá, separadinha lá que... Posso dizer que é um novo momento da Car Share no Brasil, né? E também, lógico, na nossa região. Sim. Com esse anúncio, o pessoal interpreta de forma... A concorrência usa isso já de forma errada mesmo para poder falar e prejudicar, né? Fechou a fábrica da Car Share. Na verdade, eu percebi isso aí que tu tá falando. Vamos dizer assim, a concorrência chegar e ficar... fecharam a fábrica. Tá saindo aí. A marca importada que já tá saindo do Brasil. É uma das marcas que tiveram maior crescimento agora, né? É a marca que mais cresceu no Brasil. Não tem nenhuma igual. E o público que tem, pode falar com qualquer um que sabe, tanto que o pessoal gosta do carro e confia na marca. E assim, eu vejo assim que em relação, vamos dizer assim, custo-benefício, em relação à concorrência que está na mesma faixa de preço, é um carro muito mais equipado, né? Tem uma tecnologia muito, muito mais embarcada, né, em relação aos outros concorrentes. Explica aí pra gente. Só para você ter essa ideia. Situação. Nós temos um concorrente, um dos carros que nós mais vendemos é o Tigor 8, que é o carro que realmente é fantástico. Tem tecnologia, espaço, economia. Atende um cliente que compra um carro que hoje custa 450 mil. É um dos maiores públicos nossos. Ele saiu desse carro de 450 mil, com o seguro caro, IPVA, tudo que é caro para você emplacar o carro. Ele foi para um carro de 230 mil aí, em média, com mais tecnologia, com mais conforto e economizando 200 mil reais do bolso dele, mais de 200 mil. Então, o Tigor, vamos pensar assim, carro de 450 mil, Q5... Um SW4, se você ter ideia. Também... SW4, mais ou menos isso aí. Né? Então o cara sai desse carro, ele paga quase metade do preço e tem mais tecnologia, seria isso? Mais tecnologia, muito mais conforto, tá? Um carro que para a cidade, para o dia a dia. É um carro de 7 lugares, imagina. Além de ser fabricado no Brasil, né?
fabricado no Brasil. Né? É bem claro, o pessoal imaginando que tem valor importado. Você entrou num mercado bem, imagina, de SUV, né? Um mercado que a briga é grande. Prêmio, né? Ali é... E prêmio também, né? Apesar que tu tem o outro SUV também... Sim, vem para É todo o 5, né? O 5, né? Temos o 5. O Tigo 5. Temos o 7, que também é fantástico. Todos os carros que você entrar e olhar a tecnologia embarcada nele e o que ele te proporciona de conforto, de interação com o teu carro, você não encontra fácil nenhum outro carro de outra marca. Nenhum deles. Ainda mais na mesma faixa de preço, né? Não vou nem falar os nomes dos meus concorrentes, não, porque eu não vou falar que eu... Bem que a montadora lá, ela é bem agressiva. Ela fala mesmo, qual é o carro e mostra o que é melhor. Aproveitando isso até mesmo, imagina, tecnologia, a Chery hoje ela pode dizer que ela está bem, não é? Vocês trouxeram algumas carros, vem hoje bem mais com tecnologia embarcada do que outrora, não é? E sempre ficou aquela imagem do QQ, né? Sim, mas é igual você fala, né? Muda-se todo o conceito do mercado. Você vê com o QQ, ele veio com um propósito. Sim. Qual que era o propósito do QQ? Era um carro subcompacto. O mais barato do Brasil. Mais barato do Brasil, um carro com preço acessível, né? Baixa manutenção. E você pega um cliente até hoje, que nós atendemos cliente QQ aqui, fazendo manutenção aqui na nossa concessionária, e pergunta se ele quer vender o carro dele. É apaixonado no QQ, quer saber se vem outro. Pela economia que o carro tem, pela manutenção que é muito baixa. Então... ele atingiu o propósito dele. Só que a marca evoluiu muito. E aí, de tecnologia, vai vir um QQ de novo. Mas vai vir um QQ elétrico. Outra tecnologia, com tela de 10 polegadas. Outro propósito. Outro propósito de novo. E qual é o propósito que ele volta agora? Ser o mais barato. O elétrico mais barato. E produzido, que vai ser produzido aqui no Brasil, tá? É onde entra a fábrica, que não fechou. Ela vai se adequar para poder atender esse público e fabricar esses carros. Que vai ser um dos primeiros a fabricar, mas vem muito carro elétrico por aí agora. Todos os carros vão ser eletrificados. Então, a montadora realmente está apostando aqui. O primeiro vai ser o QQ? Eu acredito que o primeiro vai ser o QQ. Ainda não falaram, não tem nada assim oficial, mas pelo que a gente vê... Pela movimentação ali da própria montadora, né? Dá para ver. Imagina... De qualquer forma, para o consumidor entrar no elétrico hoje, um número maior de consumidores teria que ser um veículo com um preço mais acessível, né? Sim, o preço que a gente imagina que deve vir em torno nessa faixa dos 150 mil, mais ou menos. Hoje, né? Que é o preço que está o Kwid. É o preço do Kwid mesmo. Entendeu? Porque depois dessa faixa, todos os elétricos são acima de 200, 300 mil reais, né? E quando a gente fala, às vezes, a pessoa ainda pensa assim, é uma marca que ela é chinesa, é um dos... Só fala muito, fica às vezes com medo. Cara, hoje é o país que fabrica para o mundo todo. Justamente. Se você abrir... Inclusive, assim, eu acho que foi o QGCast passado. Eu lembrei da questão dos carros coreanos, quando chegaram, quando houve a abertura. Sim. Existia esse ceticismo, né? Aquele preconceito. E depois a gente viu o que se tornou um carro. A Hyundai, por exemplo. Fez com que as outras marcas melhorassem. Justamente. E é a mesma coisa. Está fazendo agora. É a mesma coisa que a Caoa Chery está fazendo. Sim, você abre um capô de um carro nacional, que a gente acha que é nacional, né? É uma marca tradicional. Aí você abre o capô no nosso carro, você vai ver lá que as marcas, os componentes... São os mesmos. Os fornecedores são os mesmos para todas as fábricas. E é fabricado aquele carro lá da Alemanha, eu vou falar assim. Quem é que fabrica a maioria dos componentes dele e dos módulos dele? Onde? Sabe onde? Tá lá bem grande, ó. China. Made in China, né? Como fala. Made in China é tudo lá. É a fábrica do mundo, como dizem. E aí um detalhe, a capacidade de adaptação é muito gigante. E eles evoluíram muito. Muito. Evoluíram muito. Para se desenvolver alguma peça, para se desenvolver ou adaptar o carro é muito rápido, não tem é uma velocidade muito grande. O mercado está global, né? Ele é global, a gente viu isso aí ao longo da pandemia. Nós que
fazemos parte do mercado até mesmo de alta, a gente vem vendo isso aí com a crise dos semicondutores, né? Imagina, esse fantasma, eu já digo até que é um fantasma, né? Que ainda está ainda rondando. Mas tá acabando. Ainda tem muito pessoal que não é muito conservador e tudo, e às vezes falta um pouco de orientação, falta às vezes um pouco de abrir até a mente para poder experimentar o que, não vou dizer nem que é o novo. Tem uma pergunta aqui do internauta aqui, ele está perguntando sobre as peças de reposição, como tu já explicou, né? Por exemplo, do Tigo 8. Com a concessionária, né, já dá essa questão de uma segurança maior, né, em relação às peças, né, do veículo. Vamos dizer, não vou dizer que tem todas as peças no estoque da concessionária. Às vezes tem um acidente maior, algo maior, mas a gente já tem um contato direto com a montadora e hoje é muito rápido você chegar uma peça para poder você atender o nosso cliente. Você tem um estoque central onde você vai lá, solicita, vem aéreo, você tem peça, que é o que muitas montadoras fazem hoje. Não tem só o estoque hoje em cada concessionária, aquele mundaréu de peça lá que fica até obsoleto. Você tem um estoque central onde você tem todo tipo de peça que você precisa e aí, quando você necessita, você solicita e isso vem muito rápido, né? Chega rápido, né? E ela atende a rede dela. A fábrica está atendendo a rede de concessionária dela. É um link direto da montadora com o representante direto dela. Quando você não tem a concessionária no lugar, e aí? Aí fica bem mais difícil, né? Você vai pedir de onde essa peça? Você vai ter que ligar em outro estado, às vezes em outra cidade, pede por aí. E aqui não, aqui a gente realmente tem esse link e a gente preza por isso. Quando a gente fala essas reuniões com montadora, é muito falado isso para a gente dar essa atenção tão especial para o nosso cliente. Isso aí. Tu considera hoje que o Tigo, o 5, no caso, era um carro para o consumidor de Onix? O 5? Ele... Isso é uma pergunta do internauta aqui. Eu vou dizer que ele está um pouquinho acima. Ele não é o carro hoje aí. Eu vou dizer que talvez o 3 aí seria o carro que vai atender um consumidor, que um Onix hoje você vai por 100 mil. Isso é verdade. Você não é um Onix, não tem mais de 60, não é nem 70 mil, não. Não é nem um completo. Não. E o Tigo 3, você vai estar pagando em torno aí de 105 mil, 110 mil, que é o preço dele de tabela. E um carro mais alto, já um carro com... Se você olhar em tecnologia que tem dentro do carro embarcado também, é outro nível. Olha aí, Pedro Batista. Pedro Batista, um amigo aqui, colocou... Foi a pergunta dele aqui, querendo saber se o Tigo 5 é um pouquinho ali acima até mesmo. O Tigo 5 já vem com... É uma SUV, um pouco mais compacto, mas que entrega ali já um nível de... Vamos dizer, de tecnologia. Bem maior. Um nível não de dá pra... altura de solo, tudo isso. Mas eu acho que eu entendi ele, que saindo do Onix, indo pro Tigo 5, eu considero que sim. Eu particularmente porque, imagina, o SUV, ali para que tá pensando em entrar no mundo de SUV, eu acho que é um próximo degrau tranquilamente. Sim. Quando a gente pensa analisando... Tem muito consumidor que está saindo do hatch e já está indo para um SUV, né? Quando às vezes eu entendi a pergunta assim, a gente vai muito pelo, vamos dizer, qual carro que vai... Comparativo, né? Não, aí você vê que ele estaria um pouco acima ali, mas é um carro de acesso. Eu quero saber se o Tigo 5 é um carro para um cara que hoje tem um Onix. Eu acho que é isso que ele quis dizer, assim. O cara que hoje tem um Onix e está começando a mirar ali no SUV, eu acho que isso, eu considero que show de bola, com certeza. É para onde o mercado está indo, né? Com certeza. Vamos dizer, é um carro de entrada, mas ele já está entrando num carro já num... que o preço hoje, o preço dele é muito bom também. E é fantástico, tá? Cliente que andar no Tigo 5 faz... Eu falo com o Sérgio, ali, nosso gerente, com a nossa equipe. Põe o cliente para fazer um test drive. Que aí você vai ver que ele vai te comprar o carro, não é você que vai vender ele, não. Que realmente atende muito bem, é muito, muito gostoso de dirigir o carro. E é um carro nosso de entrada, vamos dizer, é o SUV aí de entrada nosso, que de entrada... Não tem nada. Não é uma entrada básica, é um carro que você já entra no nível, que você tem um glamour, vamos dizer, muito maior. Olha, ele até colocou, exatamente isso, Alfredo, pensando no próximo passo. Sim, com certeza. O Tigo 3, ele foi basicamente pensando nessa entrada também do carro do cliente. Ele não chega a ser
Um SUV, não é SUV, mas ele, se você olhar ele, ele já tem uma característica muito grande ele dele. Seria, não encaixaria no que eles chamam de subcompacto? Sim, é um subcompacto. Mas já vem uma característica, já te dá uma ideia, já te dá uma impressão já de um carro mais alto mesmo. Sim. Já um carro de entrada para ir próximo para SUV, vamos dizer. Eu tenho no 3 e o próximo meu é o 5. E a gente tem muito cliente disso aí, que tem o 3 já está no 5, do 5 já veio para o 7. Ele já faz o upgrade dentro da própria marca. Da própria marca. É interessante, A evolução é muito grande. Eu fico ainda, eu falo do Tigo 3 que sai agora, não sai por questões de problema do carro, pelo contrário, é um carro fantástico. Continua com o mercado muito bom. Eu tenho um cliente ainda comprando ele, pedindo ele, mesmo sabendo disso tudo, porque é um carro que atende muito bem e a faixa de preço, igual eu estou te falando, se comparar ele com um Onix a 100 mil reais, 105 mil reais, você tem outro nível de carro. E o mercado continua, manutenção continua, peça continua, tudo continua. Não é que acabou a fábrica, fechou e tchau, morreu. Não, a rede inteira continua, né? Tranquilamente, né? Isso é importantíssimo, o consumidor saber até mesmo que ele vai comprar o veículo ou ele já tem um veículo e ele sabe que ele vai encontrar lá na concessionária, vai ter peça. Sim. Eu deixo aqui um convite para todos os nossos clientes e nossos amigos, esse público que você tem, para ir conhecer a nossa loja, a nossa concessionária, que fica ali na Avenida Torquato, Tapajós, né? E ao lado daquela da Tratores, tem um Munk lá, os tratores vão lá bem grande. Quem tá vindo na Torquato Tapajós, sentido bairro, centro, do lado direito, Caoa Shower. Sim. Então eu ir lá para poder conhecer os nossos carros, fazer um test drive, tomar um café com a gente, faz um café da manhã todo dia para os nossos clientes lá. E a gente tem satisfação em receber os nossos clientes lá. Ele pode ter certeza que ele vai chegar na nossa concessionária e será muito bem recebido e muito bem-vindo. E como foi para ti imagina, tu passou por marcas aí, Volkswagen, Fiat, marcas já consolidadas, aí depois passou ali pelo que também Hyundai com HB, né? Nissan também, Renault, Nissan um pouquinho ali naquele período também totalmente pandemia, né? E Caoa Chery encontra um produto completamente diferente. Igual eu falei, tem que estar aberto para tudo, né? Um dos meus desafios seria esse, de entrar numa marca que eu não conhecia tão profundamente. Então eu virei um estudante, meu amigo, literalmente. Voltou. Foi treinamento, pesquisar produto, conhecer melhor o concorrente. É um estudo, tá? Para te falar hoje da Caoa Chery, para a gente poder falar, em 30 dias que eu estou dando mergulhado nela, é um estudo. O pessoal vê lá, eu estou no meu computador lá fazendo treinamento e aprendendo mesmo, porque para a gente absorver conhecimento, para quando esse meu cliente chegar na loja, chegar na concessionária lá, eu conseguir transmitir para ele todo esse conhecimento e ele perceber que aquele carro ele é realmente fantástico. Sem conhecimento, como é que você transmite confiança? Isso é verdade. Algo que é importantíssimo para o vendedor hoje, né? Porque com a grande quantidade de informação que se tem, o consumidor já chega ali na loja, na concessionária, mais do que preparado, né? E aí o vendedor às vezes fica até, meu Deus, o cara já assistiu, o cara já foi no YouTube e assistiu 30 reviews diferentes. Pra gente que atende cliente há uns dias aí também, o cliente me pergunta o que ele sabe, ele não me pergunta o que ele não sabe, não. Ele estuda o mais difícil e me pergunta assim, ele sabe o que é. Então ele me pergunta para saber se eu, o vendedor, sabe. Você tá entendendo? É difícil o cliente que pergunta o que ele não sabe. Ele pergunta o que sabe para poder ver se nós estamos preparados para ele. E quando ele percebe essa confiança, aí ele vira seu parceiro. Aí ele começa a comprar. Aí sim ele vai te perguntar o que ele não sabe. Porque ele fala, esse cara é bom. Esse eu posso confiar nele. E aí você vira um cliente fiel. O consumidor mudou, né, cara? Assim, imagina, tu que pegou esse período ali, o cara chegava na loja e não sabia nada, tinha uma ideia mais ou menos de como que era o produto, né? E hoje ele chega com tanta informação aí na internet, sabe como é que é a central multimídia, sabe quantos airbags tem, se é cortina. Não mente, não adianta você inventar mimimi que você vai enrolar.
Não adianta tu inventar farol que não existe. Não, falar que eu tinha muito bem que falava assim, vou te dar de cortesia o limpador e desembaçador traseiro, e o cara acreditava, né? Entendeu? Tanta cortesia fake, né? Não, hoje o cliente tem noção. Não é real opcional, né? Não, mas bem que eu peguei uma época que era assim, Volkswagen, você Montava o carro, você tinha que colocar um opcional do limpador, opcional para ser 4 portas, opcional para o vidro elétrico, opcional para direção hidráulica. E tinha carro que até o retrovisor, né? Sim. O retrovisor direito era menor, aí tu comprava um maior opcional. Tinha o kit, o WLT. Tinha... Não é tiro amigo, né? Porque eu sei que lá vocês hoje estão nessa mudança aí da operação da Volkswagen até mesmo, mas até hoje a Volkswagen é cheia de pacote, né? O cara chega para comprar o carro, aí tem pacote tal, pacote tal, pacote tal. Consumidor, tem muito. Ele fica... e essas outras marcas que entraram... Não, é padrão. Ela te oferece tudo que tem. Te oferece logo tudo que tem, já um carro bem completo. Uma ótima entrega. Mas a gente vai olhando a história do mercado, né? O brasileiro pegou uma época que comprar um carro não era nem um sonho, era algo que ele nunca vou conseguir. Aí veio os carros populares, né? Que onde baratearam tudo para poder ver se dava acesso para os compradores. Então você literalmente o carro era pelado, né? Então vinha assim nada. Quem tinha um dinheirinho melhor, uma condição melhor, comprava o carro com mais opcional, com isso. Então criou-se muito essa cultura no passado de você conseguir montar do jeito que você consegue pagar, né? Então já se mudou muito agora com essa evolução de ter airbag, ABS de série, é obrigatório. Então aí o vidro elétrico terminou ficando, o vidro de trava ficou, se o carro vem com isso, não vem um vidro de trava. E a direção hidráulica, que agora já é elétrica, a maioria. Tração. Hoje o cara já vem... Já vai mudando, né? Controle de estabilidade e tração, né? Agora o próximo é esse, né? Controle de tração e estabilidade vai ser obrigatório também. A gente não imaginava isso 5 anos atrás. Tô te falando que eu cansei de vender carro só com ABS, não tinha airbag, só ABS, é opcional. Tapete. Tá. Vem com tapete? Vem com tapete. Não, são poucas montadoras que o carro vem com tapete, tá? A maioria não vem, não. É o concessionário que banca o tapete. Se engana quem acha que o carro vem um tapete bonitinho lá. É um brinde mesmo, tá? Coisa boa, Erickson. Para quem chegou agora, esse é o QGCast, podcast do site QG do Automóvel. Estamos aqui num papo com o Erickson Santos, que é o diretor comercial da Caoa Shell. Ele está com essa missão aí de desenvolver a marca pela região norte. Até o final do ano aí vamos ter mais 4 concessionárias, 4 operações. 4 operações na nossa região, no caso Boa Vista, Marabá, no Pará, Rio Branco aqui no Acre. Isso. E Manaus, né? Manaus são as 4 operações, e principalmente Manaus está pegando esse momento aí de transformação até da marca, que ela já está buscando ali o norte do elétrico. A marca ainda tem muito a crescer no Brasil ainda. A aposta é muito grande da montadora no Brasil. E o pessoal não precisa ter medo, não. Isso aí é a longo prazo, viu? Imagino, né? Não tenho dúvidas. E até mesmo como tu tá falando, a montadora ela fez um investimento muito grande para ir embora, assim. Né? Sim. Isso desenvolve o país. Concorda? Você tendo as montadoras no país, você está desenvolvendo o país. Além de geração de emprego, tudo isso, você está desenvolvendo o país. Então, tem uma fábrica aqui dentro, não é uma... É porque a fábrica, ela traz fornecedores. Tem toda uma economia cadeia, ao redor. Tem toda uma ali, cadeia de produção para isso daí. Justamente. E outra coisa, vai fabricar carro aqui e vai exportar para muitos outros lugares do mundo aí afora. É estratégico, o ponto do Brasil é estratégico. Então, isso é muito bom para nós. É um momento que a gente tem... Sempre, eu falo, a concorrência usa da pior forma, né? A pior forma é o quê? Tá fechando a fábrica, vai abandonar vocês. E não é isso, é o inverso. É um passo muito maior que é para modernizar e atender melhor ainda o nosso futuro, público. né? A longo prazo. Olhando para o amanhã, né? Esse é o... Não tem como. Erickson, infelizmente o tempo passa rápido. Queria que tu fizesse tuas considerações finais. Já foi aí 1 hora, né? Acabou que a gente bateu o papo. Muito rápido mesmo, hein? Passa rápido aqui. Queria aproveitar e
te dizer, pode ficar à vontade, fazer as tuas considerações finais, mandar teu recado aí para quem estiver nos assistindo. Então, primeiramente, agradeço aí você, Alfredo, Pablo, tá, essa oportunidade de estar aqui com vocês e deixar com que vocês compartilhem o público de vocês comigo, né? E trocar um pouquinho dessa experiência, tá? E dizer que nós da Caoa Share, tá? Estamos aqui em Manaus, bem central, vamos dizer, bem localizada para o nosso cliente, um fácil acesso. Estamos lá disponíveis para poder mostrar o carro, tirar suas dúvidas, fazer o test drive, que eu falo que é importantíssimo. Tá? Tem uma equipe super preparada para isso, que conhece o carro, igual a gente fala, de cabo a rabo. Tá? E tem o melhor atendimento, eu tenho certeza que é o melhor atendimento que vocês vão ter, será na Caoa Share, que fica na Avenida Torquato Tapajós. Tá? E é isso. Aguardo por vocês lá. Vocês também para conhecer. Coisa boa, a gente vai lá. Nosso gerentão tá ali sentado ali acompanhando. Acompanhando também, como é que é o nome? Sérgio. O Sérgio. Só quem estiver pensando aí em conhecer a marca, só ir lá procurar o Sérgio. Tenho certeza que vai ser muito bem atendido. Sim, agradeço aí a todos aí. Coisa boa, Eric. Até mesmo, imagina, nós que agradecemos, né, esse bate-papo. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Imagina, pelo fato de contar um pouco, uma pequena pincelada aí nessa tua trajetória, né, nessa tua andança pelo país, quase um andarilho, né? Mas imagina, rapidamente aí já passou Porto Velho, Rondônia, São Luís, já foi, voltou e agora está aqui na cidade com pouco tempo, 30 dias, não é isso? Então, assim, muito obrigado. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Sigam nossos perfis nas redes sociais e, lógico, ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Compartilhe aí, deixa aí no comentário de onde que você está assistindo e aos nossos patrocinadores também. Para quem está pensando em comprar um carro 0 km com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi aí no WhatsApp no 929-8408-4349. Toyolex é onde você quer chegar. E agora, se você está pensando em comprar um carro de um jeitinho diferente, está pensando em fazer um consórcio Toyota. Lá você tem as facilidades para comprar seu Toyota com toda tranquilidade. Imagina, contratar o seu consórcio de forma simples e rápida. Além disso, receber como cashback 1% aí do valor da sua carta, meu amigão. Já pensou? Na aquisição de acessórios ou documentação do seu Toyota 0 km. Para maiores informações, basta ir lá na Toyolex, na Constantino Neri, ou manda também um oi no WhatsApp no 929-8408-4349. Trocar de carro, eu sempre falo, é um negócio muito sério e nada melhor do que você trocar com segurança. Imagina, comprar um carro, você precisa ter segurança, ainda mais se for seminovo. Então, meu amigão, na hora de comprar um carro, invista na vistoria cautelar, que é uma espécie de check-up do veículo. Você vai ficar sabendo de tudo do veículo, a supervisão vai fazer toda a avaliação, desde a documentação, se é uma peça trocada, quebrada, como é que está o chassi. Então, assim, nem brinca com isso, é fundamental para você ter tranquilidade. Liga no 92984331773 ou vai lá no Instagram da Supervisão, que é Supervisão Vistoria _RN _AM, ou acessa aí o site www.supervisão.com. Supervisão Vistorias Automotivas. E você que está precisando licenciar, transferir ou até mesmo fazer um recurso de multa da lei seca, imagina aí, caiu na lei seca, meu amigo, está precisando fazer um recurso, vai lá na Dabela Despachante. Lá com certeza sua vida será mais fácil e conte com o melhor atendimento de Manaus e mais ainda, conta com serviço de coleta e entrega dos seus documentos no conforto de sua residência, sem cobrança de taxa adicional. Imagina aí, tá lá, tá na sua casa, no escritório, liga para a Dabela que eles vão buscar toda a documentação
Liga logo aí manda um WhatsApp no 982110030 ou acessa da Bela Despachante. Obrigado pela sua companhia, eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio que é a cara do povo. Tchau, tchau e até o próximo episódio.